Olá, queridos, tudo bem? Me chamo Sila Henriques, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos jogar para o signo de Gêmeos, utilizando o tarô de Osho, o tarô da transformação. Então vamos ver aqui o que temos para o signo de Gêmeos. Para lá, Gêmeos. Signo de Gêmeos. Gêmeos. Bora lá? Vamos começar. Gêmeos, 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 qual é a mensagem para essa semana? Qual é o grande aprendizado que essa egrégora maravilhosa de Gêmeos tem e precisa passar? Uma xícara de chá. Uma carta muito recorrente aqui. Portões do inferno. Amor. Perfeito. Pode ser, mas aí a palavra-chave aqui é portões do inferno. A gente já até conversou bastante sobre essa carta. Que os portões do inferno, ela representa o estado da inconsciência. É quando a gente age por impulsividade. Eu percebo aqui que você vai lidar com pessoas que vivem no estado de inconsciência. Elas se identificam com a raiva, elas se identificam com o ódio, elas se identificam com a briga. Elas creem que isso faz parte da natureza delas, só que a natureza delas não é a raiva, não é a briga, não é a contenda, não é a mentira, não é a inveja. Só que elas se identificam tão profundamente em relação a isso que elas são capazes de fazer coisas como levantar uma espada para o outro. Então, o que eu percebo aqui é que você pode ser que você vai experienciar essa situação, você vai perceber pessoas agindo com outras pessoas desta maneira, num estado de inconsciência. E aqui eu já falei que essa carta fala muito sobre a sensibilidade, de nos tornarmos cada vez mais sensíveis às pequenas coisas que acontecem na nossa vida, até como tomar um chá. Então aqui, você, eu não sei assim se você desenvolveu. Eu percebo aqui que o geminiano ele desenvolveu muito mais o lado da sensibilidade dele, ele está mais sensível às coisas, ele está mais sensível, ele está captando as informações de uma maneira muito fora da 3D. O olhar do geminiano capta coisas assim muito que as outras pessoas não conseguem ver. Pode até ser que você vai perceber que pessoas querem lhe colocar numa situação dessa. Vão querer falar coisas para você que incitem até você a levantar a espada, porque você vê que esse Buda aqui, ele está incitando esse guerreiro a levantar a espada. Então ele está abrindo as portas do inferno, sendo que todos nós temos essas portas,
Se estivermos no estado de inconsciência, tá? Como ele sabe que esse guerreiro é inconsciente, ele com certeza sabe que esse guerreiro vai levantar a espada. Então pode ser que você vai ser colocado nessas situações aqui. E caso você de fato seja, você vai aprender muito sobre o amor. Você vai começar a perceber aonde está o amor. O amor, queridos, o amor está na atitude. O amor não está só nas palavras. O amor está na atitude. Você vai começar a perceber que certas pessoas agem até de uma forma de desamor com você, e antes você nem percebia isso. Isso pode até ser familiar, pode ser pai, mãe, parente, vizinho, seja lá quem for. Você vai começar a perceber que essas pessoas que tentam colocar você nesse estado de é a porta do inferno, são pessoas que não têm amor. Elas vivem em total desamor. E você vai começar a perceber isso, porque você entendeu o que é o amor. E o que é o amor, queridos? Amor não é só palavras, amor é atitude. Amor é. O amor tipo, é onde você coloca a sua semente, ela cresce, ela germina, ela se torna uma planta, até ela é, botar flor. Então, até a planta germinar, né? Até a semente germinar e até botar a flor, existe um perigo muito grande dessa planta morrer, dessa flor não desabrochar. Só que aí esse é o risco. Então, o amor aqui, por que tem uma flor aqui? Porque o Osho compara que o amor é como uma flor, é quando o seu coração começa a abrir. Só que ele só começa a abrir quando ele já está no modo de planta. Então você já passou pela semente, você já germinou, você já passou por N coisas que fizeram com que aquela semente brotasse. Então aqui eu percebo até que essas situações a qual você foi ou está sendo colocado tem como objetivo de você aprender a observar aonde está o amor. Você vai começar a ver nitidamente onde está o amor, o que é ilusão, o que não é ilusão, quais são as pessoas que agem em desamor e quais são as pessoas que agem com amor. Então você vai começar a ter essa impressão assim, de uma maneira surreal aqui, porque você está mais sensível. Mais duas cartas aqui para os geminianos. Adeus ao passado. Brincadeira. Tá. Aqui eu percebo que você vai ficar muito nítido para você quais são as pessoas que você vai ter que dar adeus. Porque literalmente elas agem na forma de desamor. Você vai perceber que não existe amor nelas, elas não conhecem o que é o amor. E como diz aquele ditado, se o outro não muda, eu vou mudar. Não preciso que o outro mude para mim. Eu não preciso que o outro mude para se adaptar ao que eu desejo, eu mudo. Para que eu possa atrair as pessoas de fato que eu desejo, que estão de acordo com a minha realidade. Então você vai dar a Deus a pessoas que possuem esse comportamento de desamor, porque você não tem mais medo de estar só. Você não tem mais medo da solidão. Aqui o pescador também está sozinho. Você não tem mais medo disso. Você só quer realmente estar alinhado com pessoas que vibrem na frequência do amor. Quem não vibra mais nessa frequência, você não lhe interessa mais. Não lhe interessa mais. E o adeus ao passado fala muito mesmo sobre enterrar os mortos, até pessoas do seu passado. É, eu vejo aqui até que pessoas do seu passado, ou pessoas do seu cotidiano, a qual você vai perceber que vai precisar se afastar,
elas vão ficar um pouco assustadas até com a sua atitude, pelo simples fato de você ter percebido, você não está mais alinhado comigo. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E aqui você percebe que ele está caminhando, né? Aqui tem Jesus Cristo, né? O caminho de Cristo. Eu só quero que alguém me diga qual é o outro caminho aonde a pessoa encontra o amor. Tem pessoas que ficam criticando, que só se fala do caminho de Cristo, sendo que existe outros. Eu quero que alguém me prove qual é o outro caminho que não seja o caminho a Cristo. Sendo que foi um dos maiores avatares aqui do nosso planeta e que realmente deixou uma moral cristã. Foi ele que veio mostrar verdadeiramente o que é o amor. Eu quero que alguém me mostre o outro caminho, o caminho de Lilith. Qual é o outro caminho? Será que de fato o caminho de Lilith vai me levar para o caminho do amor? Ou vai me levar para um caminho que a gente vê hoje muitas mulheres utilizando para poder se sexualizar? Eu quero que me mostre qual é o outro caminho. Se realmente, queridos, esse caminho fosse muito fácil, muita gente estaria seguindo. Esse caminho aqui não é fácil, esse caminho é um caminho muito difícil. Não é para qualquer um. Outra coisa que realmente adeus o passado, pode até ser que você decidiu virar a costa, até você mudou de religião, você você de fato começou a perceber qual é a denominação religiosa que está mais adequada com você. Antes você não tinha. E de fato você deseja uma religião que trabalha muito mais com a ética, com a moral cristã, do que literalmente só ficar idolatrando, sei lá, idolatrando a entidade. Você não quer mais isso. Você quer realmente um caminho mais limpo, mais clean. Então aqui literalmente você virou costa para uma religião, você está indo para um outro caminho espiritual, e esse caminho realmente é o que você tem que seguir. Esse realmente é o caminho que está alinhado com você. Tem até um mentor espiritual aqui, ó, que está guiando, até de forma intuitiva. Esse mentor fala com você. Ele não toma o seu corpo, ele fala com você. Ele fala, ele chega aos seus ouvidos e fala, ó, faça isso, vai por esse caminho. Ele está ali direcionando. Esse aqui é o Krishna. É o Krishna. Então, quando você começar de fato, eu percebo que você já está começando a passar por essas situações aqui, você literalmente vai estar alinhado com o seu coração, você vai estar indo para um caminho onde o seu coração realmente deseja ir. E aonde de fato vai te levar para uma verdadeira evolução principal espiritual, porque essa carta fala muito aqui, né? E deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, quer dizer, coloque em primeiro lugar coloque em primeiro lugar o tesouro da alma. Esse que tem que ser colocado em primeiro lugar. É o desenvolvimento da sua alma, do seu espírito e não da matéria. Última carta aqui para finalizar. Valores, perfeitamente. Por quê? Porque você vai se tornar essa árvore aqui. Se você percebeu, não tinha percebido, mas tem a imagem de uma pessoa aqui toda torta, né? Por que valores? Né? Porque cada vez mais você vai estar alinhado com valores que são valores que lhe deixam, como posso dizer aqui, não utilizáveis. Porque essa árvore ela só não foi cortada porque ela tinha critérios que, que não permitiu que ela fosse cortada. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Talvez você vá buscar valores muito mais transcendentais, valores muito mais valores assim que muitas pessoas hoje em dia, que o sistema hoje em dia não dá valor. Você vai atrás desse tipo de valores.
Porque você não quer ser mais uma pessoa utilizável